Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá, como sempre. É uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje vamos falar o seguinte: o que você acha melhor? Criar canários de raça ou sem raça definida? Se você está interessado nesse assunto, fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Não esquece que eu tô com o perfil lá no Instagram, @Canário Qualitá. Me segue lá também, ok? Vamos lá. O que é mais interessante para você? Criar canários sem raça definida ou os canários de raça? Hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto aqui, baseado em uma pergunta que eu recebi de um amigo que acompanha aqui o meu trabalho. É o Alvorino, o nome dele. Seguinte, ele me mandou a seguinte mensagem: Mano, acabei de ver seu vídeo de como iniciar minha criação. Ótimo! Agora, um probleminha em tudo que você falou. No Rio Grande do Sul, vender canários a R$100 só se cantar muito. Eu estou começando e minha ideia é de não ter animais de padrão como os que você tem e outros criatórios. Minha meta é atingir um público que frequentam as agropecuárias para comprar ração para o cachorro e notar aquele pássaro com a coloração bem diferente. Então, em um exemplo simples, eu cruzaria um cobre intenso com um amarelo. Desculpa te importunar, mas gostaria de qualquer resposta sobre esse dilema. KKKKKK. Então, pois bem, a pergunta que o nosso amigo aqui fez, o Alvorino fez, é muito pertinente. Sabe por quê? Porque é o seguinte, primeiro de tudo, se você ainda não assistiu esse vídeo, como iniciar a criação de canários, você precisa assistir. Nesse vídeo, eu fiz uma projeção de 4 anos. O que você precisa fazer para, num período de 4 anos, você alcançar o sucesso na criação de canários, ok? Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário. Aí você vai poder só clicar e ir direto para esse vídeo aqui quando você terminar esse vídeo aqui, para você entender melhor o que nós estamos falando aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, canário sem raça definida. O que é um canário sem raça definida? Vamos pensar na criação de cachorros. Geralmente quem tem canário tem um cachorrinho também, né? A gente gosta demais de bicho. Então é o seguinte, imagine você tem lá um casal de poodles. Se você cruzar um casal de poodle, você vai continuar mantendo o padrão da raça. Agora, se você pega um poodle e cruza ele com um pastor alemão, por exemplo, você vai ter 2 canários de raça, porém o cruzamento desses 2 canários de raça vai trazer um filhote que ele é sem raça definida. Não existe um padrão pré-determinado para um filhote de poodle com um pastor alemão. Então vai ser um filhote sem raça definida. Não é possível definir qual raça é esse filhote. Com o canário é a mesma coisa. Se eu pego, por exemplo, um canário amarelo e cruzo ele com um canário cobre, o cruzamento desse casal vai sair um filhote sem raça definida. Não existe um padrão pré-determinado para esse cruzamento, ok? Para esse filhotinho que vai nascer. Pode nascer um filhotinho bonito? Sim, vai nascer filhotinhos bonitos, bem coloridos e tal. Tanto que, quando a gente está criando canários de raça, a gente tem uma norma o seguinte: evitar cruzamentos de canários com fator com canário sem fator. Por exemplo, o canário cobre é um canário com fator vermelho. Já o canário amarelo é um canário de lipocromo amarelo. Então um é vermelho, o outro é amarelo. Então a gente evita de fazer esse tipo de cruzamento. Agora o seguinte, vamos pensar, aqui eu quero te fazer pensar, ok? Eu quero fazer você raciocinar para depois a gente chegar e tirar a conclusão de maneira conjunta. Então vamos lá. Quando eu comecei a criar canários, eu comecei a criar canários sem raça definida. Foi um casal de cenoura, né? Uma cor meio laranja, que meu pai deu para o meu filho. Eu tenho vídeos aqui que eu conto a história direitinho. Inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui no canal. Então é o seguinte, lá atrás, quando eu comecei a criar, eu tinha muita dificuldade para vender os filhotes. Por quê?
porque ninguém me conhecia, as pessoas não tinham muita noção da qualidade dos meus pássaros, e lá eu selecionava a partir do canto. Aqueles canários que cantavam mais eram que os meus vizinhos buscavam ali, quando eles queriam comprar algum canário, eles buscavam comprar aqueles filhotes que estavam cantando mais, aqueles canários que estavam cantando mais. Então lá eu pensava muito na questão do canto. Então, lá na época, quando eu criava o sem raça definida, a minha seleção era a partir do canto. E eu pensava também, eu gostava de fazer, igual o nosso amigo que mandou a pergunta aqui, ele está tentando fazer também, de criar algumas cores meio exóticas, né? Meio diferentes, para que quando uma pessoa for lá na casa de ração, vai ver um pássaro ali com a cor diferenciada, vai achar legal, vai achar bonito. Beleza, eu fazia isso. O problema é que o público-alvo nesse caso é um público que não paga muito pelo canário, porque ele quer simplesmente, geralmente essa pessoa quer simplesmente ter um canário para ficar ali na varanda cantando. Então ela não vai tirar grande parte do orçamento dela para a criação de canários. O canário para essa pessoa é só um hobbyzinho, alguma coisa que vai ficar ali cantando, alegrando o dia dela. Então ela não vai retirar grande parte de dinheiro para poder investir nisso. Então eu me lembro quando eu comecei lá atrás, as pessoas pagavam cerca de 25, 30 reais nos meus filhotinhos de canário. E quando eram pássaros adultos que já estavam cantando, eu vendia por 50, 75, 100 reais, vendia mais ou menos nesse preço. Quando era um canário muito bem selecionado, aí eu conseguia vender por 150. O problema lá atrás é o seguinte, que as pessoas que compravam, elas queriam só canários machos. Então, às vezes eu até conseguia vender um canário macho por 150 reais. Se ele tivesse estourado, né? Se ele estivesse cantando muito, até conseguia vender ele por 120, 150 reais. Porém, ninguém tinha muito interesse nas fêmeas. Aí a fêmea acabava que eu vendia por 25, 30 reais. Para eu vender uma fêmea por 50 reais, assim, a fêmea tinha que ser muito boa, né? A pessoa já tinha que conhecer aquela fêmea, aí ela valorizava e acabava comprando, pagando um pouco mais caro. Mas as pessoas não valorizavam muito, ok? Então esse é o canário sem raça definida. É aquele canário que você faz cruzamentos sem se preocupar com o padrão, com manter um padrão, ok? Se você está querendo criar canários sem raça definida e pensando no canto, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que você vai fazer isso, ok? Vou colocar na descrição também para você poder clicar e assistir esse vídeo também que eu falo sobre isso. E agora os canários sem raça, os canários de raça. E depois, Carlos Alexandre, quando foi que você começou a se interessar pelos canários de raça? Foi quando eu comecei a perceber que eu me apaixonei pelo vermelho mosaico, né? Já contei essa história aqui para você. Agora, quando eu comecei a perceber que as pessoas valorizavam mais os canários de raça, que tinha um público que valorizava e investia mais nos canários de raça, aí eu comecei a pensar mais nos canários de raça. Quando a gente começa a falar em canário de raça, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o Manual de Julgamento de Canários de Cor e o Manual de Julgamento de Canários de Porte. São livros que você precisa ter para você saber certinho o que o juiz pensa quando, por exemplo, o juiz fala assim, ó, canário vermelho mosaico. O que um canário vermelho mosaico ele precisa ter? Aqui no manual de julgamento. O canário Gloucester, que é um canário de porte, é uma raça de porte. O que o canário Gloucester precisa ter? Aí, aqui no manual, vai descrever o que esse canário precisa ter. Então, aqui é o manual de julgamento. O standard desses canários estão aqui para a gente poder saber qual o caminho seguir para poder chegar o mais próximo possível desse padrão. E nós temos também as raças de canário de canto. Então, nós temos raças de canário de cor, raças de canários de porte e raças de canário de canto, ok? Com o tempo eu vou exemplificando mais, vou fazendo vídeos mais focados e direcionando melhor você para que você entenda melhor sobre essas diferenciações que existem, ok? Canário de canto, canário de cor e canários de porte.
Então vamos lá. Se eu quero criar um canário cobre, eu quero manter o meu padrão aqui na minha linhagem de canários cobres. Então o que eu preciso fazer? Eu posso cruzar um canário cobre com um canário amarelo? Não, não posso. Por quê? Porque eu vou me distanciar do padrão. Então eu preciso manter na minha linhagem aqui canários cobres. Então eu preciso ir mantendo aqui acasalamentos entre cobres com cobres, ok? Vermelhos mosaico, eu quero ter canários mosaicos. Então o que eu vou fazer? Eu vou cruzar mosaico com mosaico. Eu quero manter canários verdes, eu vou cruzar verde com verde. Existem outras possibilidades que aí você pode acasalar uma cor com a outra, visando trazer para o plantel uma característica, uma boa característica, porém isso leva um certo período de tempo e demanda um pouco mais de conhecimento, ok? É possível cruzar, acasalar outras cores para se chegar num padrão melhor, né? Numa qualidade melhor dentro da cor que você cria. Mas isso aí, tem vídeos aqui que eu falo sobre isso também. Tem um vídeo de canários cobre aqui, que eu falo sobre o canário cobre, que eu exemplifico muito bem isso. E as visitas que eu estou fazendo a alguns criadores também, eu trago um pouco desse tipo de informação para vocês interagir melhor, saber melhor como lidar aí com o seu plantel. Mas vamos lá. O que é um canário de raça? É você manter, se a gente for voltar para o padrão lá do cachorro que eu estava falando, você vai manter poodle com poodle, pastor alemão com pastor alemão. Você não vai cruzar essas raças diferentes entre si. Por quê? Porque você vai se distanciar do padrão, ok? Então existe um padrão pré-determinado que está descrito aqui no manual de julgamentos e a gente precisa manter, buscar o mais próximo possível desse padrão. Então todos os acasalamentos, quando eu faço um acasalamento hoje, quando eu junto um macho e uma fêmea, eu estou pensando no filhote. Então eu já tenho na minha mente aqui o que esse macho, o que essa fêmea tem de características, eles estão me mostrando ali no fenótipo deles também. Eu já conheço o genótipo deles porque fazem parte da minha linhagem. Então o que eu faço? Eu acasalo esse casal pensando na característica do filhote que vai vir. Os filhotes nascem, eu seleciono aqueles que se aproximaram melhor daquela ideia que eu tinha sobre aquele casal e a partir daí eu volto a acasalar eles no próximo ano e estou a cada ano melhorando o meu plantel, ok? É basicamente isso o trabalho que você vai fazer para poder manter canários de raça. Agora o seguinte, qual que é a vantagem de se criar canários de raça? É que a pessoa geralmente ela começa com os canários sem raça definida, depois ela migra para os canários de raça. Quando ela migra para os canários de raça, ela já tem um conhecimento um pouco maior, ela já está interessada em investir um pouco mais na criação. Então essa pessoa ela já valoriza um pouco mais o canário de raça, ok? Então você consegue vender o canário de raça por um valor um pouco melhor do que o canário sem raça definida. Por quê? Porque a pessoa até respeita mais o seu trabalho, porque você está mantendo ali um trabalho de melhoramento genético, de melhoramento das suas linhagens. Então isso é mais valorizado também, ok? Então vamos lá. E tem a possibilidade também de você começar a participar de campeonatos, começar a ganhar campeonatos e a partir daí você começa a ser melhor reconhecido e as pessoas vão pagar um pouco mais por aquilo que você tem, ok? Elas vão desejar um pouco mais aquilo que você tem. Desejando, elas acabam tendo que pagar um pouco mais por isso, ok? Agora o seguinte, público-alvo. O meu amigo Alvorino aqui, será que ele está errado no modo de pensar dele? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque ele definiu o público-alvo dele. Você precisa definir qual é o seu público-alvo. Eu quero que você entenda que não tem problema algum em você optar por criar só canários sem raça definida, que são chamados pé duro, né? Ou canela seca, cada região as pessoas falam uma coisa. Isso não é denegrir aquele pássaro não, ok? Aquele pássaro, por exemplo, eu conheço criadores de canários sem raça definida, que os canários deles são muito bonitos, são muito saudáveis. Isso não é denegrir. Cada região tem um nome específico. Aqui em BH a gente fala muito pé duro. A gente fala, esse canário aqui é pé duro. Por que ele é pé duro? Porque ele é um canário ruim? Não. É porque ele é um canário que não tem uma raça definida, ok? Então tem canela seca, tem sem raça definida. Cada região vai falar de uma certa maneira. Então vamos lá. Público-alvo. Você precisa definir qual é o seu público-alvo. No caso do Alvorino que me mandou a mensagem,
seguinte, ele definiu qual é o público-alvo dele. Ele está errado? Ele não está errado, ele está muito correto. Por quê? Porque qual que é a ideia dele? Lá na região dele, as pessoas que estão ali, elas não valorizam muito o canário de raça. Elas não querem pagar muito pelo canário de raça. Então o que ele fez? Eu vou ficar aqui na minha, vou fazer uns acasalamentos aqui, fazer uns canários muito bonitos. Quando a pessoa chegar na casa de ração, nossa, que canário bonito, que cor diferente, vou levar esse aqui. Porém, você tem que ter em mente que, igual ele falou aqui, para a pessoa pagar R$100 no canário lá, esse canário precisa estar cantando muito, ok? Então você tem uma certa limitação nisso aí, ok? Então, muito bem, ele definiu o público dele. Agora, e você? Você precisa definir qual é o seu público. Para você, tem vídeos aqui no canal que eu explico as técnicas que eu utilizo para poder negociar as aves, ok? Então basta você acompanhar aqui o canal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, e você que ainda não deu joinha aí, apertou em curtir, clica em curtir, isso ajuda demais o canal aqui. E se você gosta dessas informações, compartilhe com seus amigos, não deixe de compartilhar com seus amigos, não nos grupos de WhatsApp, no Facebook, compartilhe com seus amigos também, ok? Isso me ajuda a poder ajudar ainda mais pessoas na criação de aves. Então vamos lá. Você precisa definir o seu público-alvo. Qual que vai ser o meu público-alvo? Não, eu quero alcançar pessoas que pagam R$50 em canários. Então eu vou criar canários pensando nisso, ok? Agora, é lógico que existe aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou criar só por hobby, depois que nascerem os filhotinhos eu vou dar pro meu tio, pra minha tia, pro meu sobrinho, para um amigo que vinha aqui me visitar. Tem algum problema nisso? Não tem problema algum. Nesse vídeo eu estou respondendo a pergunta que o nosso amigo fez, ok? Então eu preciso estar focado, estar baseando as minhas respostas dentro da realidade dele, que eu acredito que é a realidade de muitas pessoas. Porque a grande maioria das pessoas começam falando assim, eu vou criar só por hobby, mas depois quando começa a perceber que é possível criar uma renda extra a partir da criação de aves, acaba se interessando sim e começa a vender alguns pássaros. Então vamos lá. Definindo o seu público-alvo. Qual vai ser meu público-alvo? Não, eu quero só criar canários e vender, comercializar aqui para os meus amigos, para o pessoal da minha região. Defina qual é o seu público-alvo. Quais as cores de canários que essas pessoas gostam? Não, aqui na minha região o pessoal só gosta de vermelho mosaico. Então crie vermelho mosaico. Não, aqui o que vende muito é cobre. Então busque dentro do seu público-alvo aquilo que vai satisfazer a satisfação deles, o desejo deles, ok? Então você fazendo isso, você vai ter pessoas que são fiéis a você. Elas vão te procurar porque você tem aquilo que elas precisam. No meu caso, no caso das pessoas que criam canários de raça, por exemplo, qual que é o nosso público-alvo? É alcançar aquelas pessoas que estão passando para um outro nível na criação, que já criaram os canários sem raça definidos, os famosos pé durinhos, e agora estão se interessando pelos canários de raça. Qual é a minha maior satisfação hoje? É alcançar aquela pessoa que está iniciando na criação de aves, que está começando a entender melhor sobre os canários de raça, e a partir daí eu consigo oferecer para essa pessoa um canário de muito boa qualidade e um preço acessível. Por quê? Como eu consigo ter vários filhotes aqui, eu consigo ter várias aves, então eu não limito as pessoas, a venda dos meus pássaros, a pessoas que já estão no nível mais elevado. Então eu não elevo muito o valor dos meus canários, eu prefiro vender num preço menor, porque só que eu ganho na quantidade. A quantidade de pessoas que eu consigo alcançar é muito grande, então eu consigo manter um preço menor para um público maior, ok? Então tá vendo como que eu defini o meu público e eu consigo alcançar e satisfazer o que o meu público quer? Então você precisa ter isso em mente, ok? Os meus alunos da educação financeira me pagam para eu passar esse tipo de informação, você está recebendo aqui de graça, mas você precisa definir, né? Eu falo, e existe uma frase muito famosa que eu gosto sempre de repetir, é o seguinte: para quem não sabe onde deseja ir, qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe para onde você quer ir, você tem um foco, você consegue manter foco e determinação, porque você consegue chegar lá, ok? Então, defina o seu público-alvo. Definir o seu público-alvo, vá na direção da satisfação desse público, ok? Então, vamos lá. Qual é a conclusão que a gente pode chegar de tudo isso que a gente falou aqui?
O Alvorino, ele tá certo de criar canários sem raça definida para poder vender para o pessoal da loja agropecuária? Ou ele tá errado? Não, ele tem que criar canário de raça porque ele vai conseguir vender num preço maior, vai conseguir alcançar um número maior de pessoas. Depende. Depende. Na minha opinião, ele não está errado. Ele está muito correto, porque ele já definiu o público-alvo dele. Agora basta ele tentar ser o melhor possível naquilo que ele se propôs fazer. Então, na minha opinião, ele não está errado, ok? Ele está corretíssimo. Agora, o que vai definir se de fato ele está correto ou não é o tempo. Se ele se propor, eu tenho certeza, a ser o melhor criador de canários da região dele para alcançar esse público, ele vai ser. Agora, se ele não definir isso, não adianta. Se ele fizer de qualquer forma, não adianta, ok? E aí, qual é a conclusão que você chega? A minha conclusão é que, para mim, baseado na minha realidade, se eu criar canários de raça, eu consigo ter um retorno melhor. Se eu criar canários cada ano melhores, mais próximos do padrão possível, eu consigo chegar melhor naquilo que eu me propus fazer, ok? Essa é a minha conclusão baseado na minha realidade. Agora, e você? Coloque aqui nos comentários qual é a sua conclusão de acordo com tudo isso que a gente conversou aqui. Você acha melhor criar canários sem raça definida e alcançar esse público, ou criar canários de raça e alcançar esse público? Coloca aqui nos comentários e coloca assim, ó: Carlos Alexandre, eu prefiro criar canários sem raça definida, porque aí você explica. Carlos Alexandre, eu prefiro criar canários de raça. E coloca isso nos comentários. Canários sem raça definida e canários de raça. Porque eu consigo saber mais ou menos, fazer uma média. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo conversando sobre isso. O que é melhor, o que a galera aqui achou melhor. Se é criar canários sem raça definida ou criar canários de raça. Ok? Então coloque isso nos comentários e coloque na frente aquilo que você concluiu de tudo isso que a gente conversou aqui, baseado, é lógico, na sua realidade. Não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, de se inscrever aqui no canal, clica aí em curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, não esquece de me seguir lá no Instagram, @Canaril Qualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!